significa dizer que elas têm que ser independentes, né? Formadas por técnicos absolutamente capacitados para tal, especializados, auditorias que também sejam tempestivas e impessoais, né? Eu não posso utilizar-me de critérios de definição de escopo de auditoria que tenha por fim atingir quem quer que seja. Ou seja, eu preciso utilizar práticas que sejam fundamentalmente impessoais. E por fim, algo que nos é muito caro é exatamente não tergiversar no sentido da apuração de responsabilidades, né? Se foi verificado algo que seja considerado com base na legislação irregular, nós não podemos nos furtar a instaurar os processos, porque instaurar os processos e procedê-los de forma célere significa também ajudar a reduzir a impunidade que ainda reina no nosso país. Nós vamos ter um momento para perguntas, né, pessoal? No final, vocês, por favor, vão anotando aí, fiquem à vontade para poder avançarmos um pouco mais no tema. É importante saber que uma das ferramentas também para combater a corrupção é exatamente nós sabermos como é que as fraudes são descobertas. Ou seja, qual é o setor que mais contribui para que os primeiros casos, as primeiras práticas, sejam passíveis de controle. E aí, um relatório produzido no longínquo ano de 2002, pela KPMG, né, que é uma das maiores firmas de auditoria mundiais, talvez, estabeleceu alguns estándares. E vocês podem acompanhar aí no gráfico. Que exatamente o setor mais eficiente em termos de descobrir fraudes é o que no âmbito da administração pública brasileira está menos estruturado, que é exatamente os controles internos, né? Não raro nós nos preocupamos com estruturas para receber denúncias, né? Às vezes, coincidência, eu estava passando ali no setor e vi algo que me chamou a atenção, informações de terceiros, de funcionários, mas o que efetivamente proporciona, em termos de eficácia no controle primário da corrupção, é exatamente a estruturação efetiva de órgãos de controle interno. Isso, obviamente, não anula o papel do controle externo, né, que é outra visão do Ministério Público, do Poder Legislativo, né, e de todos os demais entes que trabalham com controle, inclusive o controle social. Mas, sem dúvida nenhuma, aquele órgão que não tem, dentro da sua prática administrativa, uma estrutura revisional dos atos, chamada assim pela Constituição de controle interno, é, sem dúvida nenhuma, uma fragilidade fundamental nessa prática administrativa, o que levará, invariavelmente, a uma profusão de erros e, quiçá, a realização de alguns atos fraudulentos. Em termos de controle interno, nós não podemos deixar de render, né, nossas homenagens, né, e reconhecer o esforço que tem sido empreendido pela Controladoria Geral da União, né, o órgão central de controle interno da administração pública federal, notadamente no Poder Executivo. Lá, algumas ações de prevenção e de controle têm sido realmente praticadas com bastante relevância, servindo de modelo de boas práticas para os demais entes federativos. Entre eles, o incremento da transparência, o estímulo ao controle social, recentemente uma série de eventos chamados Consocial, que nada mais é que uma prática de trazer os agentes do povo, né, de trazerem os entes sociais, organizações não governamentais, qualquer um do povo, para discutir os assuntos inerentes às práticas administrativas, orçamentárias, financeiras. Também a orientação e o fortalecimento da gestão, a divulgação de como se deva ser estruturado um controle interno, né?
a disponibilização de material, né, material de estudo, material orientativo. A prática absolutamente importante, fundamental, ganhadora recentemente de um prêmio internacional, salvo engano, perdoe-me se eu estiver me equivocando, de um prêmio concedido pela Organização das Nações Unidas, como sendo das práticas mais relevantes, que é o Observatório da Despesa Pública. O Observatório da Despesa Pública é uma prática que permite o cruzamento de bancos de dados do próprio governo, né, para que eu possa ali verificar a ocorrência, num primeiro momento eletrônica e depois apurada, de algumas fraudes. Por exemplo, eu cruzar o banco de dados do programa Bolsa Família com o banco de dados do Denatran, e ali descobrir que beneficiários, por exemplo, do Bolsa Família, têm veículos de luxo registrados em seu nome. Das duas, uma. Ou está fraudando o Bolsa Família, ou está fraudando a Receita Federal, ou até mesmo o COAF, né, porque talvez seja um laranja, cujos dados estão sendo utilizados para cobertar esse patrimônio. Essas informações estão aí, né? Estão aí disponíveis para todos os entes da federação. Inclusive, há uma linha de crédito, salvo engano, disponível para todos aqueles estados da federação que queiram estabelecer essa parceria para criarem os seus laboratórios, seus observatórios da despesa pública, para proporcionar essa atuação em termos de inteligência da fiscalização. É uma estrutura relativamente enxuta, relativamente barata, um investimento maior exatamente em equipamentos de informática, mas hoje o governo federal trabalha com uma estrutura absolutamente parcimoniosa e extremamente eficaz, tanto que ganhou esse prêmio internacional. Também algumas ações de prevenção estabelecidas pela CGU dizem respeito à educação para a ética e cidadania, sensibilização que é feita nas escolas, sensibilização que é feita nas pequenas comunas, né, concursos culturais, para que, sem dúvida nenhuma, as pessoas comecem a perceber que essas práticas danosas, elas são, sim, alvo da nossa preocupação, porque isso vai impactar, sem dúvida nenhuma, não só a convivência, né, mas também o bem-estar social das futuras gerações. Também a CGU trabalha com a articulação com o setor empresarial, né, envolvendo as entidades que aí lidam, né, com um corpo de líderes empresariais, tais como o Instituto Ethos, no sentido da sensibilização, que muitas vezes onde há um corrupto é porque também existe um corruptor, né? Também o aprimoramento do marco legal, uma das exemplificações desse aprimoramento e também da implementação das convenções internacionais é exatamente o projeto de lei de acesso à informação que acabou convertido em lei em função, sem dúvida nenhuma, de uma atuação também da Controladoria Geral da União. E em seu site, nós vamos ver alguns deles, nós temos também a disponibilização de estudos e pesquisas sobre a corrupção. Tudo isso podem ser consideradas práticas fundamentais, importantes, no sentido de prevenir a corrupção. Bem, quando nós falamos em corrupção, falamos também em transparência, né? Na necessidade, já falamos sobre isso, de divulgar o que acontece na administração pública. Tanto que a Organização Latino-Americana das Entidades Controladoras Superiores, a OLACEFS, reuniu-se em Assunção no ano de 2009 e fez exatamente acontecer, publicar, melhor dizendo, a Declaração de Assunção, assim estabelecendo que a publicidade das atuações públicas é a premissa fundamental da transparência. Eu preciso divulgar, eu preciso dar conhecimento do que é que a instituição pública está fazendo.
Ocorre que muitas vezes o sentido da transparência ele é de certa forma subvertido para a publicidade e nem sempre as coisas são no mesmo sentido, né? Vamos ver como é que isso pode acontecer. Olha lá, quando eu falo em termos de transparência e controle, nós vamos achar fundamentos em vários, né, atos normativos, sejam constitucionais, sejam legais. A nossa Constituição traz no artigo 5º, né, a previsão de acesso à informação em vários de seus incisos, o direito de petição, habeas data, ação popular, a necessidade de controle externo, tudo isso, de certa forma, estabelecendo os padrões pelos quais a administração pública deverá se portar em termos de transparência, em termos de publicidade. Ou seja, a nossa Constituição já previa, desde 1988, que a publicidade, que a transparência deveria ser a regra. Para isso, estabelecendo alguns instrumentos para que isso acontecesse. Mais recentemente, né, no ano de 2000, houve a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, também prevendo, nos seus artigos 48 e 49, alguns instrumentos de transparência e controle. A nossa Lei de Qualidade Fiscal, ainda projeto, está lá no Congresso Nacional, sob o número 248/2009, também traz vários instrumentos de transparência, vários instrumentos para permitir exatamente a publicidade do que é feito em termos públicos. E, por fim, a nossa Lei Geral de Acesso à Informação, a Lei 12.527, anteriormente o projeto de lei complementar 41 de 2010. Ou seja, atualmente o Brasil é prófugo em ferramentas de controle, transparência e publicidade. O que nos falta nesse exato momento é exatamente prática. Entre elas, algumas práticas previstas lá no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá está previsto amplo acesso público, inclusive por meio eletrônico de informações, a realização de audiências públicas para elaboração das peças orçamentárias e também a divulgação de 2 fundamentais relatórios, seja o relatório de gestão fiscal, quadrimestral, seja o relatório resumido de execução orçamentária, esse bimestral, para permitir exatamente a qualquer um do povo ter acesso, ter conhecimento daquilo que está sendo realizado em termos de práticas, de atos administrativos, sejam eles financeiros, sejam eles orçamentários. Ocorre que não é muito, né, da nossa verve brasileira dar-se conta ou preocupar-se com o que é feito com os nossos recursos, né? Vocês vão de convir que isso é um traço cultural nosso. Quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema, eu geralmente pergunto à plateia, né, à audiência, quem participa das reuniões do seu próprio condomínio, né? E, para minha surpresa, poucos, né, menos de 5%, participam das reuniões do seu próprio condomínio, a não ser quando são os síndicos, né? E provavelmente para poder repassar o encargo para outrem, né? Realmente nós não nos damos conta disso, nós não temos essa característica, talvez fruto, né, dos anos de chumbo, né, da época da ditadura, que alijou de certa maneira, combateu de forma muito, né, pesada, esse interesse popular sobre as coisas que são realizadas em termos de gastos públicos, né? Também é importante notar que recentemente nós tivemos uma alteração da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi a aprovação da Lei Complementar 131/2009, ali estabelecendo que a transparência também será assegurada mediante a adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, ou seja, todos os entes da federação, União, já há um bom tempo, estados também, e principalmente os municípios, deverão ter todas as suas finanças públicas, pasmem, online.
disponíveis para a consulta de todo e qualquer cidadão. Isso é encargo acometido e encargo também para os órgãos de controle, verificar se o cumprimento da Lei Complementar 131/2009 está sendo efetivo. Agora, muito cuidado, conforme eu disse a vocês, nem sempre transparência quer significar publicidade, né? Embora as coisas sejam, de certa forma, ambivalentes, né? Tem um sentido muito próximo, né? Para minha surpresa, ao realizar a pesquisa para esse evento, eu descobri que, ao longo dos últimos 4 anos, né, excluídos os anos de 2011 e 2012, o Estado brasileiro, notadamente o governo federal, tem realizado gastos com mídia, essa coluna aqui roxa, em montante maior que os gastos com cultura, habitação e energia. Ou seja, a sociedade brasileira, conhecendo ou não, admite exatamente que nós possamos, enquanto entes estatais, gastar mais com mídia do que com essas importantes funções estatais, energia, habitação e cultura. Recentemente, num evento na cidade de Washington, eu tive a oportunidade de perguntar a vários dos palestrantes como era exatamente o tratamento em relação aos gastos com mídia no governo americano. E eles simplesmente não entendiam essa pergunta. E eu ficava em dúvida se era porque eu não estava sabendo me expressar corretamente, até que alguém esclareceu. Nós não realizamos gastos com publicidade. O governo americano, quando quer gastar com publicidade, na verdade, ele convoca uma coletiva de imprensa e a imprensa gratuitamente divulga. Olha, o governo americano vai realizar um programa, sei lá, de combate à obesidade infantil nas escolas. O governo americano, ou seja, não se autoriza, na maior democracia do mundo, né, conhecida e reconhecida, gastos com publicidade. Já no Brasil, nós temos, de fato, esse estado de coisas, né? E também, para minha surpresa, normalmente nós esquecemos a existência de uma lei eleitoral, a Lei 9.504/97. Essa lei estabelece que nos 3 últimos meses antecedentes aos pleitos eleitorais está vedada a realização de publicidade que não seja uma publicidade institucional, informativa, sempre naqueles casos estritos em que essa informação se faz absolutamente importante, relevante e necessária. Também na pesquisa feita, verifiquei que no último pleito eleitoral, os gastos com publicidade explodiram, né? Tiveram um aumento exponencial exatamente no período de campanha eleitoral, né? Não foi possível fazer a inferência se esses gastos eram gastos em conformidade com a Lei 9.504/97 ou não, mas, de certa forma, é um dado importante, é uma variável de risco a ser considerada pelos órgãos de controle no Brasil, se de fato, durante a campanha eleitoral, os gastos com publicidade podem verificar esse incremento ou não, né? Talvez isso seja um indicativo de alguma irregularidade em termos dos gastos com publicidade. Bem, agora já me direcionando um pouco mais para o final, temos cerca de meia hora, eu gostaria de falar para vocês que essa questão do acesso à informação, da necessidade de termos disponíveis aquelas informações que me digam respeito ou que são do meu interesse para efeito de pesquisa, para efeito de coleção, para efeito do que eu quiser,
é algo que independe da vontade ou não do detentor daquela informação. Isso é um direito previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que norteia, né, ou que norteou a edição de várias e várias constituições no mundo ocidental, moderno e democrático. Estabelece lá o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vocês podem aqui acompanhar. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, destaco, receber e transmitir informações, ideias por qualquer meios e independentemente de fronteiras. É claro que esse direito não é absoluto, né? Eu não posso, para satisfazer o meu interesse pessoal, individual, de informação, colocar em risco toda a coletividade, ou em potencial risco. Por exemplo, digamos que eu queira me informar de quais serão os gastos os gastos previstos ou a serem realizados, os que já foram realizados, em relação a contra-terrorismo durante os eventos da Copa de 2014, por hipótese. É claro que essa informação, uma vez fornecida, ela sem dúvida nenhuma fragilizaria toda a concepção, né, de prevenção a esses fatos durante aquele evento. É por isso que a nossa legislação preocupou-se em estabelecer critérios esses legais, para acessibilidade a essas informações. E esses critérios estão estabelecidos exatamente na nossa Lei 12.527 de 2011, a chamada Lei de Acesso à Informação, que, como vocês já sabem, vimos há pouco, é também uma ferramenta fundamental para controlar e para prevenir os atos de corrupção. Vamos adentrar um pouco a ela. Essa Lei de Acesso à Informação, ela tem origem em alguns precedentes, né, que nortearam a sua edição. Em 2010, a OCDE, que é uma organização que envolve exatamente os países dessa comunidade de desenvolvimento econômico, chegou à conclusão que havia uma carência legal no campo da demanda informativa, chamada transparência passiva. Esse conceito de transparência passiva nada mais é do que eu disponibilizar as informações que me são demandadas. É claro que o Brasil tem vários exemplos de transparência ativa, aquilo que eu mesmo disponibilizo para o cidadão. Mas aquilo que o cidadão me demanda, eu não estava, até então, preparado para atender, simplesmente porque a regra era, tudo é secreto, né? Eu não posso, você tem que motivar, me dizer para que você quer essa informação. Essa é a realidade toda, foi modificada, né? Isso em função exatamente a um outro grupo instituído internacionalmente, que é o Open Government Partnership, que vedou a participação do Brasil na liderança desse grande grupo, né, que promove práticas de transparência em todo o mundo, porque o Brasil não atendia esse requisito de possuir uma lei de acesso à informação. Nesse estado de coisas, chegou-se à conclusão que era necessário o estabelecimento de um marco regulatório quanto a esse acesso à informação pública, de forma que eu pudesse, enquanto cidadão, saber o que é que está sendo feito com a administração do patrimônio público, que inspeções e que auditorias, que resultados dos programas, projetos e ações foram obtidos, bem como suas metas e indicadores. Ou seja, proporcionar a todo aquele que assim se interesse em controlar mais proximamente o que ocorre na administração pública, poder, de fato, ser feliz no acesso a essas informações. Também verificamos que a lei estabelece hipóteses e prazos de sigilo, né? Não são todas as informações
que serão disponibilizadas de imediato. Todas serão, mas de acordo com a escala de tempo que vai, desde a documentos que podem ser informações liberadas imediatamente, ou até mesmo informações que serão sigilosas pelo prazo de até 100 anos. Também estabeleço estrutura e procedimento de requisição de informações, prazos para entrega, sanções no caso de descumprimento. Também a possibilidade de recurso, né, caso o seu pedido venha a ser negado. Ou seja, a nossa lei, de certa maneira, ou de todas as maneiras, vem exatamente a regulamentar o previsto no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, visando, de fato, a garantir, o que vocês podem acompanhar, ao cidadão o exercício do seu direito de acesso à informação. Antes da lei, o que havia, na verdade, era o estado de boa vontade. Se o detentor da informação pública tivesse boa vontade em relação a você, divulgava. Ou então, por meio, né, de um constrangimento, vamos usar essa palavra, judicial, através dos habeas data, né, para aquela informação que dizia respeito a você mesmo pudesse ser disponibilizada. Ora, isso é, de certa maneira, uma forma de garantir o cumprimento por parte do Brasil de um compromisso assumido em nível internacional, por meio de vários tratados e convenções internacionais, no sentido de dar acesso a essas informações públicas. É importante notar, pessoal, que isso não é uma novidade no plano mundial, né? Existem mais de 93 países que já possuem suas leis de acesso à informação, né? Entre eles Estados Unidos, Inglaterra, Índia, México, Chile, Uruguai. Atualmente, no plano mundial, né, esse direito é regulamentado para mais de 5 bilhões de pessoas. E nos Estados Unidos, em especial, essa lei existe há mais de 50 anos. Né? Hoje há toda a estrutura burocrática, administrativa, para o atendimento a essas demandas. Muitas das informações são obtidas hoje por meios eletrônicos, né, através da rede mundial de computadores. O que nós não podemos esquecer, quando estamos tratando da lei de acesso à informação, é que a lógica mudou. O comando central da lei é o acesso à informação é a regra, sendo o sigilo a exceção. Nós temos dificuldades de ordem prática, né? O salário que o Estado brasileiro, ou seja, que em última ratio o cidadão me paga, é uma informação que diz respeito à minha vida privada, à minha honra, à minha intimidade, ou é uma informação que o meu patrão pode ter acesso, assim considerado o meu patrão, enquanto qualquer um da sociedade? Essa é uma discussão que ainda está em aberto no país. Temos uma decisão recentíssima, que eu trarei daqui a um pouco, tomada ontem, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no dia 12 de julho. Ou seja, todas as informações produzidas ou custodiadas, melhor dizendo, pelo poder público e não classificadas como sigilosas, por via de consequência, são públicas e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos. Eu quero ter acesso, por exemplo, a todos os documentos que entraram e saíram do gabinete de um prefeito. Eu poderia ter acesso a essa informação? Na Suécia, isso acontece há 200 anos. O gabinete do primeiro-ministro, desde 200 anos atrás, já havia uma lei que previa. Hoje, lá, você tem um setor, até de uma forma jocosa, diretamente ligado no andar de baixo, em que você tem acesso a todo e qualquer documento que entra e sai do gabinete do primeiro-ministro, para saber o que é que ele está fazendo, né, em termos de... Então, realmente é uma realidade que nos desafia, né? Nos desafia para que nós possamos um dia chegar a esse patamar. É importante saber que a Lei de Acesso à Informação brasileira
é considerada hoje a mais avançada do mundo. Por quê? Porque em outros estados, né, estados autônomos a que eu me refiro, né, estados-nação, nós temos leis de acesso à informação parciais, né, seja no executivo, seja no legislativo, né, seja só no âmbito federal. No Brasil, não. No Brasil, a nossa Lei 12.527 obriga todos os órgãos e entidades da administração pública, todos, sem exceção, inclusive administração direta e indireta, empresas públicas, sociedade de economia mista e todas as demais entidades controladas, direta e indiretamente, por todos os entes federativos e respectivos poderes. E mais, também as entidades privadas. Se eu tiver alguma entidade privada sem fim lucrativo que recebeu recursos públicos, diretamente do orçamento ou através de subvenções sociais, contratos, parceria ou quaisquer instrumentos congêneres, essa informação deve ser disponibilizada a todo e qualquer cidadão que queira ter acesso à informação, contanto que a informação, porventura, não seja considerada sigilosa, né, de acordo com os regramentos estabelecidos na lei. Conforme eu falei há pouco, a lei é a mais avançada. Por quê? Por exemplo, nos Estados Unidos alcança apenas o poder executivo. No México, né, essa legislação diz respeito somente à esfera federal. No Brasil, não. De uma maneira absolutamente clara, todo ente estatal, né, seja ele administração direta, indireta, e até mesmo, como vimos há pouco, entidades privadas que recebam recursos públicos, têm que dar acesso à informação. No âmbito do governo federal, a Controladoria Geral da União, mais uma vez saiu à frente, estabeleceu lá o seu portal, né, de acesso à informação pública. É interessante para consulta. Todos os dados, inclusive de salários de servidores federais, estão ali disponíveis, né? Foi engraçado que nos primeiros dias de funcionamento desse portal, né, houve quase que uma pane, né, no sistema, porque quem consultava eram exatamente servidores federais, né, para verificar se os dados ali, quanto é que o vizinho ganhava, quanto é que o colega estava, né? Essa curiosidade é absolutamente natural num primeiro momento, né? Isso depois, com o tempo, vai se esvanecendo. Para quem tiver curiosidade, aqui está o link, né, disponível aí com essas informações. Ou seja, pessoal, em termos de lei de acesso à informação, o conceito de sigilo é um conceito absolutamente restrito, né? Esse sigilo é considerado apenas para as informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Serão imprescindíveis à segurança da sociedade quanto à vida, à segurança ou saúde da população. Em relação ao Estado, quanto à defesa, integridade do território nacional, planos e operações estratégicas das Forças Armadas. Olha, eu estou querendo saber qual vai ser a próxima operação secreta lá do Exército Brasileiro na região fronteiriça onde há problemas de drogas. É óbvio que essa informação não poderá ser disponibilizada, porque ela diz respeito exatamente à segurança do Estado, neste caso, quanto às suas operações estratégicas. E também informações relativas à estabilidade financeira, econômica, monetária, relações internacionais e atividades de inteligência. Eu gostaria de saber quantos agentes, né, secretos brasileiros estão, por exemplo, alocados na cidade, ou estavam alocados, ou estarão alocados na próxima cidade brasileira que sediará um evento internacional. Por óbvio, essa informação também não será disponibilizada, não é? E também relativas a projetos de pesquisa, desenvolvimento científico ou tecnológico e segurança de instituições ou de altas autoridades, né?
De repente eu quero saber qual vai ser o percurso a ser, ou qual é a estrutura de segurança de um ministro de Estado para atentar alguma coisa contra ele. Por óbvio, também, essa informação não será disponibilizada. Outra preocupação da lei diz respeito à proteção de dados pessoais. Agora, muito cuidado com esse conceito, né? Dados pessoais, de acordo com a lei, são aquelas informações relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. Vamos imaginar, só por hipótese, né, que eu tenha dentre o meu quadro de servidores pessoas portadoras, né, da síndrome da deficiência imunoadquirida. E tenho esse registro lá em função dos meus exames admissionais que foram feitos. E alguém pede essa informação. A dúvida é, essa informação relativa à sua saúde, né, relativa ao seu estado, muitas vezes até em função dos gastos que você realiza para poder suportar essa condição. Essa informação estaria disponível para a sociedade? Essa informação seria informação inerente à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas? Isso vai depender, muitas vezes, no caso em concreto, de um bom senso, né? É por isso que a lei prevê hipóteses de recurso, caso a sua demanda informativa não seja de plano atendida, né? Nesse caso, o acesso é restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo de 100 anos, com algumas exceções. Eu, que sou o servidor, autorizo. Olha, tudo que for meu, pode divulgar, qual o time que eu torço, qual é a minha religião, quais são as entidades que eu contribuo. Ou seja, quando a pessoa autoriza, obviamente, ela está disponibilizando um direito que lhe é caro, não haveria problema. Caso também essa informação diga respeito à necessidade da apuração de irregularidades. Eu declarei que era, porventura, portador de alguma doença, entrei com um pedido meu de aposentadoria por invalidez, e essa informação está sendo sindicada, está sendo investigada. Essa informação, a quem de direito, a autoridade responsável por apurar, poderá ser, embora diga respeito a um dado pessoal, poderá ser também disponibilizada. Cumprimento de ordem judicial, defesa de direitos humanos, proteção de interesse público preponderante. A grande dúvida que diz respeito hoje a esses dados pessoais é, e o salário, né? O salário, né? Ele é ou não informação pública? Ontem, o ministro Aires Brito, né, do Supremo Tribunal Federal, cassou uma decisão de uma juíza federal de primeira instância, exatamente no sentido de liberar a divulgação de servidores e de seus salários federais dos 3 poderes na internet. Pois, segundo a decisão do ministro, a remuneração dos agentes públicos representa informação de interesse público, atendendo a um pedido que havia sido formulado pela Advocacia Geral da União. Embora, obviamente, não seja uma decisão colegiada, já aponta uma tendência muito forte, assim como acontece em todos os países que têm suas leis de acesso à informação há várias décadas, de que salário, de fato, não é uma informação que diga respeito à intimidade, à vida privada, à honra e muito menos imagem das pessoas. É informação de interesse orçamentário e financeiro e, portanto, pública. Só para concluir, e de fato eu estou no meu penúltimo slide, essa lei brasileira, ela tem, digamos assim, seus fundamentos, foi buscar os seus precedentes, fundamentalmente na lei de acesso à informação, a lei de liberdade da informação americana, que é uma lei federal que permite a divulgação total ou parcial de informações inéditas e de documentos controlados. Essa lei foi promulgada pelo presidente Lyndon Johnson ainda nos idos de 66.
Ao longo de sua vigência, essa lei foi por diversas vezes alterada, modificada, e recentemente, né, o presidente Barack Obama teve a oportunidade de declarar que, diante de um cenário de dúvidas, a transparência deve prevalecer. Por quê? Porque a informação não deve ser mantida confidencial simplesmente porque ela vai constranger o governo, né? Ou vai constranger oficiais ou servidores diante da descoberta e revelação de possíveis erros, ou diante de especulações ou medos abstratos. Então, olha, se o meu salário estiver na internet, eu passarei a ser alvo de todos os sequestradores do Brasil. Isso não é bem assim, né, pessoal? Ou seja, esses medos abstratos, no exemplo norte-americano, isso já foi há muito superado. Ou seja, e aí eu finalizo, estamos realmente diante de um novo cenário. E nos dizeres, né, do ex-presidente norte-americano John Fitzgerald Kennedy, a mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente, irão com certeza perder o futuro. Eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Estamos abertos para perguntas. Esgotei o assunto. Acredito que sim. Muito obrigada, conselheiro. Só reforçando que essa palestra vai ficar disponível no portal do TCE para posteriores consultas. Uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana para todos.